Olha, o Jorge Luiz Rosa, que é primo do goleiro Bruno e apontado como principal testemunha desse caso, foi convocado a depor no julgamento que começa hoje, como explicou Mauro Tramonte. Esse testemunho, ao longo desses 3 anos, teve versões diferentes. Então, fica realmente uma expectativa para saber o que será que ele vai dizer dessa vez. Dá uma olhada. No primeiro depoimento, Jorge afirmou à polícia do Rio de Janeiro que agrediu Elisa dentro do carro e que ela foi vigiada durante todo o tempo em que esteve no sítio em Esmeraldas. Jorge também disse que a ex-amante de Bruno foi levada até a casa de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, onde foi agredida e estrangulada. Jorge disse que parte do corpo de Elisa foi dada aos cães e os pertences dela queimados. Para a polícia de Minas Gerais, ele manteve a versão contada no Rio de Janeiro e indicou aos investigadores onde é o sítio do ex-policial. Jorge relatou que Macarrão chegou a chutar Elisa já caída no chão. No novo depoimento aos agentes mineiros, o primo de Bruno desmentiu as primeiras versões. Acompanhado de um advogado, alegou que estava sob efeito de drogas quando fez os relatos anteriores. Numa quarta versão, Jorge contou à juíza que não acompanhou o Macarrão quando Elisa deixou o sítio e que lá a modelo circulava livremente, mas voltou a falar que agrediu Elisa dentro do carro ainda no Rio de Janeiro. Recentemente, Jorge afirmou que não havia como Bruno não saber que Macarrão planejava a morte de Elisa. Ele também disse que não conhece Bola e que jamais falou o nome dele. Bom, vamos falar com quem entende de investigação para ver se a gente consegue entender por que tantas versões diferentes, né, Cristiane? Esse depoimento do Jorge Luiz Rosa, que é primo do goleiro Bruno, é muito esperado. Agora, o que o delegado acha de tantas mudanças nesse tempo todo aí, as mudanças do depoimento desse primo do Bruno? Olha, Celso, aqui são tantas surpresas que o Jorge Luiz Rosa chegou a vir aqui ao fórum e foi dispensado pelo Ministério Público e também pelos advogados de defesa. Então, ele não vai dar nenhum depoimento hoje aqui no Fórum de Contagem. Ele chegou, se apresentou e foi dispensado pelas duas partes. O que o senhor acha dessa dispensa hoje dessa testemunha? Essa testemunha, o Jorge, nós tomamos todos os cuidados na fase de investigação. No que? Tudo que ele falou na fase da investigação, que dá para fazer prova científica, prova pericial, foi feita. Quer dizer, a versão dada para nós é a verdadeira. Então, quer dizer, tudo aquilo lá foi corroborado por prova científica, não tem jeito de mudar. Ele pode falar 100 versões diferentes, mas a que ele deu para nós e que nós fizemos prova pericial, não muda mais. Por quê? Ele descreveu todo o cômodo, a perícia descreveu no laudo do cômodo, descreveu como a Elisa foi morta. Os médicos legistas analisaram e viram a causa da morte por asfixia. As características particulares naquele depoimento, que deu para fazer prova técnica antes dele mudar, foi feito. Quer dizer, ele pode falar o que ele quiser agora. Aquilo não muda mais. Ele ajudaria com o depoimento dele agora, nesse momento, ou atrapalharia mais o processo? Por isso foi dispensado? Não ajuda e nem atrapalha. Com a habilidade do promotor e do assistente de acusação, é só ler o depoimento dele na época e ler os laudos que consubstanciam aquele depoimento. Não tem jeito de mudar mais. Zuca? Oi, doutor. É o Celso Zucatelli falando aqui de São Paulo. Doutor, por que o senhor acha que tantas mudanças de versão apareceram? Depois dessa primeira, que, como o senhor disse, na investigação, foi comprovada com outros elementos, com as provas científicas, por que o senhor acha que ele mudou esse depoimento tantas vezes? Orientação dos defensores, tá certo? Quando os defensores entraram, aí começou a modificação de versões. Tanto é que, na primeira versão, ele entrou na casa, ele estava bastante emocionado, urinou nas calças quando entrou na casa. Quer dizer, ele mudou devidamente orientado pelos defensores. Por isso que ele mudou. Mas também, como a gente tinha essa previsão, que esse pensamento, a gente poderia, já pensando nisso, fizemos prova científica. Mandamos a cópia dos depoimentos para os peritos e também para os médicos legistas e ficou bem consubstanciado o depoimento dele e firmado, não tem jeito de mudar mais. O senhor acredita numa condenação do Bruno? Pelas provas dos autos, a condenação é certa. Ok, muito Volta a qualquer doutor. momento. Voltamos aos estúdios, Zucatelli.